Já vamos começar falando de saúde. Já ouviu falar que a falta de ar pode ser sinal de asma? Mas muito além disso, outros sintomas como uma simples tosse já é um alerta. Vamos entender melhor na reportagem o que é, como diagnosticar e tratar essa doença. A asma é uma doença respiratória crônica que causa inflamação nas estruturas que levam o ar, os brônquios. Um sintoma muito comum é a falta de ar, mas não é apenas ele que pede atenção à doença. Ela tem vários sintomas e também várias formas de apresentação. A gente chama ela de uma doença heterogênea por causa disso. Então, ela pode se apresentar desde uma forma bem leve, que no início da doença a gente pode perceber apenas uma tosse recorrente, por exemplo, e ela pode com o tempo se agravar e se intensificar de acordo com o tipo, com a exposição, e surgir então outros sintomas, que podem ser então chiado no peito, sensação de aperto no peito, dificuldade para respirar ou falta de ar, né? E também é muito característico quem tem asma ter limitação para fazer alguma atividade física. Então, tem muitas pessoas que vão apresentar os sintomas quando exigirem um pouquinho mais do pulmão. Então, quando começar a correr, vai ter tosse. Quando fizer uma atividade física mais intensa, vai apresentar sintomas. Esses sintomas dependem da idade da pessoa, da gravidade da asma e de como trata. O diagnóstico da doença é feito clinicamente por um profissional. Então, a criança tem uma tosse que persiste, já faz 1 mês, já faz 2 meses, já faz 3 meses. Você já tentou fazer várias coisas para essa tosse, a criança continua com tosse. É importante investigar. Então, o pneumologista infantil é o médico capacitado para fazer esse diagnóstico, e a asma ela tem alguns detalhes dos sintomas que na consulta clínica, na avaliação clínica, você consegue direcionar e aproximar do diagnóstico. Então, essa tosse, geralmente, ela é mais predominantemente pela manhã ou à noite. Ela acontece, às vezes ela é seca, às vezes ela tem secreção, ela muda. Às vezes ela acontece em crises, então a criança tosse, 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 tosse até vomitar. E às vezes vomita um catarro, uma secreção. Aí parece que dá uma aliviada. Depois desse diagnóstico feito, é hora de fazer o tratamento. E um dos principais tratamentos é feito com a bombinha, que é bem famosa e bem conhecida, mas que também tem alguns mitos sobre ela. E é isso que a doutora vai nos explicar agora. Ela é uma medicação inalatória, né? Ela é um spray que ele age de forma local dentro do pulmão. Então, existe muito mito com relação à bombinha. Muitas pessoas ainda têm medo de usar a bombinha, acham que a bombinha vicia, prejudica o coração. Isso tudo é mito. A bombinha, quando ela é bem indicada, bem usada, ela só vai trazer benefícios, né? De acordo com a idade, a dose adequada, tudo certinho, só vai trazer benefícios, né? Então, a gente compara muito a bombinha com os xaropes, por exemplo, porque muitas pessoas usam muitos xaropes para tosses, né? E não tem medo de usar os xaropes. E tem muitos xaropes, principalmente os que contêm corticoide, que eles causam muitos malefícios, muitos efeitos colaterais. E esse sim a gente precisa ter medo. Então hoje nós temos os principais problemas associados à falha terapêutica, estão associados ou à falha na adesão. A família usa um pouquinho a medicação e para porque acha que a criança está bem. Ou então, erro na técnica, né? Fazer a medicação de forma incorreta, fazer a medicação direto na boca, ou mesmo com o espaçador, não usar o espaçador adequadamente. O curioso é que em muitos casos de óbitos por conta da asma, o paciente não sabia da doença ou tinha uma asma moderada, por isso não fez o tratamento certo. Porque quem tem asma leve e não valoriza o seu sintoma, acha que aquela tossezinha não é nada, que aquelas vezes aquele desconforto, aquela respiração mais pesada, não, isso vai passar, isso é do clima, não valoriza. É esse paciente que pode, às vezes por uma exposição a algum fator
que não foi planejado, alguma fumaça, alguma poluição, algum cheiro de algum produto forte, alguma coisa, entre em contato, desencadeia um quadro de broncoespasmo e acaba evoluindo para falta de ar, disfunção respiratória e muitas vezes acaba evoluindo mal, acaba morrendo por asma, por não valorizar, por não tratar a doença. É aquele paciente que não trata. Então, é uma doença que tem tratamento inclusive pelo SUS, diversas medicações que podem ser usadas, e uma doença tratável, nós médicos, é uma coisa que nos é inadmissível, né? Você perder um paciente hoje, uma criança, um adolescente, coisa que já aconteceu, inclusive aqui no nosso município, por crise de asma. Existe tratamento, então busque atendimento médico, busque se informar, né? E trate a sua asma.